Posso acertar o meu? Olá, boa noite. A gente vai começar daqui a pouquinho mais uma live, a terceira live da nossa série super perfumada. Hoje a gente vai falar sobre as curiosidades da perfumaria. Eu vou gravar aqui pro Facebook e também aqui ao vivo, então eu vou ficar olhando para as duas câmeras. Gente, mandem as suas perguntas hoje. Hoje é um dia super interativo, tá? Para vocês assim aproveitarem e tirarem todas as dúvidas sobre como usar perfume, como que é essa formulação. Então hoje é um dia pra gente conversar. Nós preparamos algumas perguntas aqui mas também, ó, tô muito feliz de ter essa oportunidade de falar mais sobre perfumes. Essa é a nossa terceira live dessa série super perfumada que a gente prepara assim com muito carinho para vocês. E hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades da perfumaria. Brasileiro, gente, é apaixonado por perfume. Mas muitas vezes a gente aplica o perfume e pensa, né? Onde será? Será que eu tô aplicando na região do meu corpo correta? É o pescoço, é atrás da perna, é no cabelo? Então hoje a intenção dessa live é que vocês enviem dúvidas, curiosidades, sugestões, enfim, o que vocês quiserem. Eu tô com meu celular aqui também, tô com o Renan, tô com o Henrique. Então mandem perguntas, porque hoje a intenção é ser uma live bem interativa para a gente conversar sobre esse assunto delicioso que é a perfumaria. Bom, a gente preparou algumas perguntas para ir esquentando a nossa live. E a primeira pergunta que a gente preparou aí desse monte de curiosidade que as pessoas têm é: Thames, perfume. O perfume muda de cheiro com o passar do tempo? Muitas vezes as pessoas perguntam: o que é aquela validade que está no rótulo? Depois de 2 anos o perfume realmente eu jogo no lixo? O que eu faço? Bom, a gente tem que separar as questões químicas das questões legais de Anvisa, tá? Pela Anvisa, que é a autoridade sanitária, né, brasileira, nós somos obrigados como fabricantes a colocar que a validade do produto, do perfume, é de 2 anos, tá? Mas isso não quer dizer que depois de 2 anos o teu perfume estragou, tá? Apenas que é um limite, vamos dizer assim, de segurança, tá? Mas, pra gente começar essa live, eu já vou falar pra vocês. Perfume não gosta de calor e não gosta de luz, tá? Então, quando você guarda o perfume dentro de uma caixinha, longe de umidade, longe de calor, o perfume pode durar muito tempo. Então, ele muda de cheiro? Bom, o que a gente tem que pensar? Perfume, ele é uma fórmula química, ou seja, tem várias moléculas, várias matérias-primas que vão interagir para formar a fragrância, para formar o buquê, tá? Essas moléculas, elas não param de interagir quando a gente termina de envasar essa fragrância, enfim, esse perfume na fábrica. Pelo contrário, as moléculas, elas continuam interagindo com o tempo, tá? Se essas moléculas continuam interagindo e você conservar esse perfume longe de luz, longe de calor, longe de umidade, essas moléculas vão interagir, cada vez esse perfume, ele pode até ficar cada vez mais harmônico, tá? Que é esse processo de maceração que a gente chama. Agora, se você guardar o seu perfume no banheiro, perto do chuveiro, perto de uma janela onde bate sol, pode começar a acontecer um processo que nós chamamos de processo de oxidação. E esse processo de oxidação, que é quando há interação de oxigênio com as moléculas do perfume, fazem com que as características das moléculas das matérias-primas alterem. E essa alteração pode sim mudar e alterar o cheiro do seu perfume. Para você saber se o teu perfume está oxidado, e isso pode acontecer até muito antes da validade de 2 anos, você vai abrir ali o seu perfume, aqui no caso é uma válvula rosca, né? É fácil de sentir, mas se fosse spray você iria sprayar. Gente, se você começar a sentir um cheirinho de vinagre, um cheirinho de azedo,
provavelmente o teu perfume está oxidando. E aí sim vai mudar o cheiro e eu aconselho não passar, tá? Aí você tem que descontinuar. Agora, passou de 2 anos, nossa, eu tenho um perfume há 3 anos, eu guardo ele no meu guarda-roupa, longe de luz, longe de calor, longe de umidade. E se você continua sentindo que o seu perfume tá lá maravilhoso, continue a usar, não tem problema. Qual a próxima pergunta? Qual a próxima curiosidade? Qual a diferença entre a matéria-prima sintética e a natural? Bom, a gente falou na live anterior sobre matéria-prima, né? Na primeira e na segunda live, sobre as matérias-primas da perfumaria. Existe um mito de que matéria-prima sintética não é boa, né? Somente a matéria-prima natural que é boa. Aí eu pergunto para vocês, imagina esse povo brasileiro, nós que somos apaixonados por perfume, se tudo viesse da natureza, no mundo inteiro, seria um colapso. Então, os químicos, né, reproduzem esses cheiros da natureza em moléculas sintéticas, em laboratório, que reproduzem esses cheiros de maneira extremamente segura. São moléculas seguras, né, que não causam alergia. Então, as moléculas sintéticas são aquelas que são reproduzidas em laboratório e as naturais são aquelas que vêm da natureza. Mas isso não quer dizer que por ser natural é bom e por ser sintético é ruim, tá? Um perfume, ele pode ser 100% sintético, ou ele pode ser parcialmente sintético e ter também alguns óleos essenciais que a gente chama, que são matérias-primas naturais que vêm da natureza, tá? Então, sim, existe diferença. No Brasil e no mundo, né, tá se popularizando aí o termo dos óleos essenciais, das matérias-primas naturais. Eu divulguei para vocês alguns finais de semana, eu fiz um curso super maravilhoso, não sei se a Nicole tá aqui, né? Ela ministrou um curso de perfumaria natural. Gente, perfumaria natural é poesia, eu falo, né? É você pegar uma planta, uma pétala, um favo de mel, um cacau e dali você faz o seu perfume botânico. Mas são universos bem distintos, tá? Ambos universos ricos, ambos universos produzem, né, materiais ou, enfim, artigos de perfumaria excelentes, mas um vem da natureza e o outro vem do laboratório. Então, existe diferença, sim. Qual a próxima curiosidade? Vamos ver. Bom, existe diferença entre perfume e fragrância? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do perfumês básico, né? Um perfume é composto do quê? A gente também falou nas 2 lives anteriores. A gente está fazendo uma sequência, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais como se compõe um perfume, tá? Mas a fragrância em si é esse buquê, né? Ou seja, é esse conjunto de matérias-primas, tá? Matérias-primas mais voláteis, menos voláteis. Lembra que a gente falou das famílias olfativas? Mas é esse conjunto de matérias-primas que formam esse buquê que nós chamamos aquele cheiro, é a fragrância. E o perfume é o produto acabado, né? Aqui eu tenho um perfume com frasco, com válvula, então é o produto. A fragrância é esse buquê, é esse cheiro que eu sinto com essa associação de matérias-primas. A próxima. O que é mais forte, colônia ou perfume? Bom, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre diferenças de concentração, tá? Nós temos diversas concentrações, né? A gente tem desde uma colônia, né? Como tá aqui a pergunta, que tem uma concentração menor, e um perfume, um extrato, um parfum, que tem uma concentração maior de matéria-prima. Também nas lives anteriores a gente falou sobre as matérias-primas, sobre o absoluto, né? Qual é a composição de um perfume, que vai essência, vai álcool, vai água, tá? A concentração, quando a gente fala o termo concentração, é o percentual de essência, ou seja, de absoluto, de matéria-prima que vai em uma formulação. Dependendo do percentual, dependendo da concentração, tem a classificação desse produto. Qual a diferença entre projeção e fixação de uma fragrância? Bom, quando a gente fala assim, nossa, essa fragrância projeta muito bem, ou seja, ela é percebida, né? Eu falo que ela tem um raio, né? Vocês já viram essas pessoas que chegam, abrem a porta, passam perto da gente, a gente sente a projeção de uma fragrância? Então, é aquilo que as pessoas percebem, até onde aquela fragrância consegue chegar, tá?
Já a fixação de um perfume é como ele fixa na pele, ou seja, de que maneira que a minha pele absorve, fixa, qual o lasting, quanto tempo aquela fragrância dura na minha pele. E também lembrando das lives anteriores, que estão gravadas para quem tiver curiosidade e quiser assistir, a fixação depende muito do peso molecular das matérias-primas que compõem essa fragrância, tá? Quanto mais matérias-primas de menor volatilidade, ou seja, matérias-primas de fundo, que nós chamamos, maior a fixação do perfume. E quanto menos matérias-primas de fundo e matérias-primas com notas, né, de saída mais evidentes, menor a fixação do perfume. Então, a fixação depende de uma série de fatores, não é apenas a concentração e a projeção da mesma maneira. Muitas vezes um perfume que fixa pouco, tá? Por ter matérias-primas muito voláteis, tem uma projeção excelente. Então, a projeção e a fixação não são diretamente proporcionais. Muitas vezes podem ser o inverso, tá? Fixa pouco, mas projeta muito, ou fixa muito e projeta pouco. Como melhorar a performance de um perfume? Gente, aqui também, a gente depois vai ter algumas perguntas aqui, porque claro que eu já dei uma estudada, a gente vai ter algumas perguntas mais pra frente falando, né, sobre fixação. Mas quando a gente fala de performance de um perfume, esquecendo um pouco a formulação, tá? Depende da formulação. Tem formulações que fixam mais e outras que fixam menos. Independente da gente estar falando de qualidade, tá? Tem fórmulas mais voláteis, outras menos voláteis, e isso vai sim impactar na fixação de uma fragrância. Mas quando a gente fala de performance, quando a gente fala de pele, não esqueçam dessa dica. Peles hidratadas fixam mais. Por quê? Porque quanto mais hidratada tiver a pele, né, quanto mais oleosa essa pele tiver, mais fácil da pele conseguir fixar a molécula, tá? Porque a gente deixa de perceber o cheiro quando esse cheiro literalmente dissipa. Então, se a gente quer aumentar a fixação, a gente tem que hidratar a pele. E aqui, claro que eu vou vender, né, o meu produto. A Le Sénéchal tem uma linha de cosméticos de alta perfumaria, ou seja, nós utilizamos a mesma essência da perfumaria fina nos nossos produtos cosméticos. Então, hoje nós temos as 6 principais fragrâncias da Le Sénéchal em linha cosmética. Cada fragrância tem 10 produtos e nós temos assim vários produtos hidratantes que para você passar na pele antes de aplicar a sua fragrância preferida. Até para não ter interação de cheiros, tá? E se você não quer que realmente interaja, o ideal é você utilizar um hidratante sem cheiro e depois aplicar o seu perfume. Com certeza o seu perfume vai fixar muito mais na sua pele. Pergunta aqui. Como não errar na escolha de um perfume para cada ocasião? É uma pergunta super aberta e eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu acredito como perfumista, tá? Cada perfumista e cada pessoa, né, tem uma percepção de perfumaria, mas a minha percepção individual é que perfume não é, eu não acredito assim, claro, eu respeito muito e acredito que tem muitas pessoas que sentem a fragrância assim, de ter um perfume para a vida, né? Enfim, a fragrância número 10 da Le Sénéchal é a fragrância da minha vida. Tem pessoas que entendem dessa maneira. Eu vejo perfumaria como um acessório riquíssimo, né? E aí falando do olfato, que é o nosso sentido mais importante, com conexão cerebral, sem filtro, que traz uma emoção imediata e também comunica algo o tempo todo, tá? Gente, 70% das nossas emoções dependem daquilo que nós cheiramos. Então, o olfato é o nosso sentido mais importante quando a gente fala de sentimento e de emoção. Então, quando eu vou escolher um perfume, se eu não entendo que um perfume vai muito além de se sentir perfumada, mas que determinada fragrância ativa áreas do meu cérebro que vão me trazer emoções, memórias, bem-estar ou um sentimento ruim. Da mesma forma que quando eu aplico um perfume, eu me comunico com as pessoas à minha volta, eu não vou saber fazer a escolha correta. Então eu sempre falo, né, que perfumaria e moda andam muito juntas. Tanto é que se vocês verem, os principais perfumes aí conhecidos em todo mundo estão associados a uma grande marca de moda. Então moda e perfumaria andam juntas. Da mesma maneira que quando eu vou escolher um look para o meu dia,
Depende muito da ocasião que eu vou estar e depende muito da mensagem que eu desejo transmitir. Então, como não errar na escolha de um perfume? Entendendo um pouquinho mais, fazendo a jornada olfativa da Le Sénéchal, nós temos uma plataforma que te ajuda a falar a ocasião que você vai estar. Se fosse uma roupa, que roupa que você iria? Se fosse uma música, que música você escolheria para aquela ocasião? E aí, essa tecnologia, ela vai, enfim, associar todas essas perguntas ao nosso portfólio de fragrâncias e ao final vai te dar uma sugestão de quais fragrâncias você deve utilizar naquela ocasião. Tanto para você se sentir da maneira que você deseja ou para você transmitir aquela mensagem, tá? Essa pergunta eu poderia falar sobre ela horas e horas e horas e horas e horas. Mas eu acho que o mais importante hoje é você entender que perfume vai muito além de um cheiro, vai muito além só de se perfumar, tá? Perfume traz emoções, traz memórias, sentimentos, expressa mensagens. Eu falo que são poções. Então, quem entende um pouquinho mais é a Le Sénéchal e a nossa grande missão, o nosso propósito é justamente fazer com que você faça uma escolha consciente, que entenda que perfumaria vai muito além de um cheiro. Então aqui a minha dica é: conheça a jornada da Le Sénéchal, assista as nossas lives, que quanto mais você souber o poder que as fragrâncias têm, melhor vai ser a sua escolha do seu perfume. Pergunta: posso usar 2 perfumes diferentes? Gente, quem sou eu para falar que você não pode? Eu acho que todo mundo pode tudo. No nosso manifesto e também da Le Sénéchal, no nosso propósito, né, como marca, os nossos valores, tudo aquilo que a gente pensa, eu digo para vocês. Eu falo que assim, existe regra, existe tecnologia que nos ajuda, mas se você fechou o olho e discordou de toda a tecnologia, esqueça a tecnologia, tá? Ou se você misturou 3 perfumes e amou, ótimo, perfume é justamente para nos deixar bem. Então, pode ou não pode? Faz o que você quiser. Agora, se eu falar mais tecnicamente, veja bem, um perfume, normalmente, ele tem aí 100, 50, 200, até 500 matérias-primas numa formulação. Vocês concordam que eu misturar 2 blends tão ricos com tantas matérias-primas, a probabilidade desses blends não harmonizarem é muito, 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 muito grande? Pode ser que harmonize, pode ser que você goste, que você crie uma fragrância exclusiva no seu corpo, mas a probabilidade de 2 fórmulas com muitas matérias-primas harmonizarem é bem pequena a probabilidade de dar certo, tá? Por isso que se vocês observarem as tendências aí de perfumaria, nós temos perfumarias hoje que se colocam como perfumarias de nicho, né, de fórmulas mais transparentes, que colocam em destaque as principais matérias-primas da formulação, ou seja, são fórmulas mais, não vou dizer pobres, mas são fórmulas mais enxutas, tá? Que a probabilidade de você misturar com outra fragrância e disso dar muito certo e ficar gostoso, harmônico, é muito maior. Por isso que nas franquias da Le Sénéchal nós vamos ter uma biblioteca olfativa. A biblioteca olfativa vai ser lançada com 12 fragrâncias mais mononota que nós chamamos, que evidencia-se uma matéria-prima. E assim, se eu quiser um perfume com fundo de chocolate e uma saída mais mentolada, uma saída com bergamota, de uma forma mais fresca, eu posso colocar um fundo de chocolate com uma saída de bergamota. Então, fragrâncias mais transparentes, de formulações um pouco menos robustas, a probabilidade dessa fragrância que a gente fala aplicada em camadas te conduzir aí numa jornada como um perfumista, em que você cria uma fragrância exclusiva e que isso dê muito certo, é muito maior. Agora, 2 perfumes comerciais, que tem perfumistas que passam anos para conseguir harmonizar aquela fórmula, se você misturar, pode ser que não dê certo. Mas se der certo, se joga, mistura quantas fragrâncias você desejar. Outra pergunta: o tipo de pele influencia na fixação do perfume? Gente, influencia, tá? A gente tem que imaginar que tudo aquilo que a gente come, que tudo aquilo, a medicação que a gente toma, o tanto de água que a gente toma, né? Então a gente tá falando de hidratação. Lembra que eu falei que peles mais hidratadas, ou seja, né, peles mais oleosas fixam mais e peles mais ressecadas fixam menos. Então aí já seria um grande divisor, né? E também imagina que eu sou uma pessoa que adoro especiarias, adoro condimentos. Tudo isso
vai, através da transpiração, permanecer na minha pele. Então imagina que através da minha transpiração eu tenho um cheiro único. Cada um de nós tem um cheiro único, né? Independente da perfumaria, nós temos o nosso cheiro particular e pessoal, tá? Então sim, há uma interação da fragrância com a pele de cada um. Por isso que muitas vezes a gente sente um perfume numa pessoa e fala, nossa, que delícia. Em outras pessoas não tem a mesma performance. Porque sim, a gente está falando de química, né? Então, quando a gente fala da transpiração, do que a gente tem na pele, a gente está falando dos sais, a gente está falando de vitamina, a gente está falando de água, a gente está falando de alimentação, a gente está falando das características e do estilo de vida daquela pessoa. Então, vai sim ter diferença na performance de uma fragrância numa pele ou em outra pele. Perfumes para o dia a dia devem ser mais suaves? Aqui também eu vou falar, para mim nada deve ou não deve, né? Cada um faz o que desejar. Mas existe um termo que a gente usa que é a etiqueta olfativa. Vocês concordam que uma pessoa que trabalha com muitas pessoas ao redor, né? Mesas de trabalho, né? Que as pessoas trabalham muito pertinho. E essa pessoa todos os dias passa um perfume extremamente intenso. Lembra que a gente falou que o olfato é sentido e que mexe muito com as emoções? Você imagina se eu com perfume doce, nossa, aquilo me faz passar mal. E eu, minha colega de trabalho, todos os dias com aquele perfume bem doce. Então, eu não acho de bom tom, tá? Pensando na identidade olfativa, eu, Thames, particularmente, acredito que fragrâncias mais intensas, mais opulentas, florais pesados, os gourmands, os especiados orientais, devem ser utilizados mais no período noturno, onde as pessoas não estão tão juntas, ou se estão em ambientes de festa. E, diferente do dia a dia, nos ambientes de trabalho, que as pessoas ficam muito próximas, muitas vezes têm que estar mais focadas, a etiqueta olfativa diz que perfumes mais frescos, mais herbais, perfumes florais transparentes, né? Ou um amadeirado, né? Um amadeirado com uma saída mais cítrica, mais marítima, são mais agradáveis no dia a dia. Mas, como eu disse, deve ou não deve, fica a critério de cada um. A minha sugestão por etiqueta é que essas fragrâncias mais intensas sejam utilizadas no período da noite e fragrâncias mais suaves no dia a dia. Aqui, novamente falando sobre a transpiração. A transpiração interfere na fixação? Novamente, gente, a transpiração, né, é um conjunto de sais, é um conjunto de tudo aquilo que a gente absorve, né, seja medicação, seja alimento. Então, sim, pode sim, se você está tomando uma determinada medicação, pode interferir na fixação da fragrância. Por isso que muitas vezes eu já atendi algumas pessoas que falam, nossa, determinada época da minha vida parece que o perfume não fixava ou ficava com um cheiro diferente. Aí a gente pergunta, você está tomando alguma medicação? Você mudou algum hábito da sua vida? Porque sim, gente, pode influenciar. Posso guardar meu perfume na geladeira? Vamos voltar aqui lá na primeira pergunta. Lembra que eu falei que perfume não gosta de calor? Então as pessoas pensam assim, bom, se perfume não gosta de calor, eu vou guardar meu perfume na geladeira. Gente, primeira coisa, um perfume na geladeira, ele pode contaminar o alimento. Então a primeira pergunta que eu faria, você tem uma geladeira específica para os teus cosméticos? Eu já vi geladeiras super fofas, pequenininhas, para guardar os cosméticos, para guardar os perfumes. Então se você tem uma geladeira só para isso, é maravilhoso, né? Ah, vai interferir muito na qualidade do meu perfume? Vai. Lembra que eu falei que perfume não gosta de alta temperatura, calor e muita umidade. Então, se você colocar esse perfume no guarda-roupa, né? Ou no quarto, numa parte onde não bata sol, dica, não jogue a sua caixinha fora. Deixe o seu perfume dentro da caixinha, porque a caixinha, ela ajuda, né, a proteger o seu perfume. Então, assim, a geladeira vai ajudar a melhorar a característica da fragrância? Eu diria que não. Ela só vai proteger. Aí a minha dica é, se você não tem essa geladeira pequenininha, não precisa colocar na geladeira. Você pode cuidar de outra maneira. Porque eu acho que a fragrância aí contaminando alimentos não é algo muito legal. Então não é minha sugestão, caso você não tenha esse recipiente, essa geladeira pequenininha especial para os seus perfumes e para os seus cosméticos, o que é um luxo, né? Seria um luxo, enfim, ter uma geladeira só para isso. Mas assim, não vai realmente mudar, alterar a sua fragrância.
Acabamos aqui com as nossas perguntas. Acabou, Gente, mas tem no Instagram. temos perguntas no Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou olhar aqui no nosso Insta. Me contem. Ó, a Adriene mandou aqui assim, ó. Para quem quer aprender mais sobre a perfumaria e está começando agora, o que você aconselha? Tá, então assim, o que eu aconselho? Gente, assim, um dos nossos propósitos na Le Sénéchal é difundir, né, a arte da perfumaria, fazer com que vocês façam escolhas mais conscientes em relação ao produto que vocês adquirem, né, entenderem que perfume vai muito além de um cheiro, mas que ele expressa mensagens, né, que vai ativar também áreas do seu cérebro, que vão fazer com que você se sinta mais relaxado, mais sensual, mais confiante. Então, para você que está começando, né, e deseja trabalhar com perfumes, a minha sugestão eu acho incrível, né, hoje eu já tenho mais de 40, então não sou, né, tanto da tecnologia, mas quando eu olho o Google e olho a riqueza de conteúdos que existem muitos conteúdos, existem muitas lives gravadas, muitos vídeos no YouTube, então assim, vá atrás, pesquise, tá? Mas eu diria que primeiro você tem que fazer uma introdução à perfumaria, entender o que são as matérias-primas, as notas, uma pirâmide olfativa, as famílias olfativas, as matérias-primas que compõem essa família olfativa. Busque conhecer, né? Eu falo que o olfato, assim como qualquer sentido, ele vai apurando com o tempo, né? Então muitas vezes você não tem uma percepção no começo, depois você começa a aprender, né, buscando conteúdos, livros, cursos, e aí você já começa a entender e vai ampliando os seus horizontes de forma que o seu sentido de olfato também vai ficando um pouco mais técnico. Muitas pessoas me perguntam, Thames, como é que você consegue distinguir? Eu falo, a gente consegue distinguir porque a partir do momento que a gente passa a racionalizar os cheiros. Então a gente vai se desenvolvendo, vai apurando o olfato, vai treinando, vai ensaiando, vai percebendo mais os cheiros, e assim você vai cada vez mais se tornando um conhecedor de perfumaria. E para quem deseja trabalhar nesse segmento, eu acho que muito mais do que vender perfumes, o bacana é quando você entende tudo que existe numa fórmula e você consegue dar uma consultoria para o seu cliente. Ou seja, você consegue fazer uma sugestão fundamentada na mensagem que o seu cliente deseja sentir e transmitir, ou apenas sentir ou apenas transmitir. Então, é muito importante. Nós, da Le Sénéchal, acreditamos que conhecer e entender e fazer com que seu cliente faça escolhas conscientes é o grande diferencial. Então, a minha sugestão é estude, faça cursos, e se precisar saber um pouquinho mais de cursos que a gente tem disponíveis no Brasil, pode mandar mensagem aí que a gente responde depois. Perfeito. Teve muita gente elogiando que você está muito bonita. Obrigada. Também falaram sobre duas perguntas que você já fez, mas falaram sobre a questão da geladeira. Geladeira. E também sobre a acomodação olfativa. Acomodação olfativa. Gente, assim, ó, de 10 reclamações de perfumaria, seja qual marca for, eu tenho certeza que 9 são: eu comprei esse perfume, eu uso esse perfume há tanto tempo e não sinto mais o cheiro. Vocês mudaram a formulação. Bom, primeira coisa, uma indústria séria não pode alterar a fórmula, a concentração depois que um produto é notificado na Anvisa, tá? Um produto notificado na Anvisa via indústria é como se fosse um RG daquela fórmula que vai estar lá na Autoridade Sanitária Nacional, ou seja, você não pode alterar. Então, se você compra perfumes de uma indústria séria, provavelmente aquela fórmula é a mesma sempre. O que muda no nosso corpo é a forma que a gente percebe o cheiro. Eu sempre dou um exemplo. Tudo que o nosso corpo sente como ameaça, ou tudo que ele sente que, poxa, todo dia eu vou sentir o mesmo cheiro, eu vou escutar o mesmo barulho, eu vou passar o mesmo shampoo no cabelo, chega um momento que o nosso organismo, o nosso cérebro, para nos proteger daquela ameaça constante, ele vai lá e literalmente desliga uma chavinha para nos proteger. E no olfato isso se chama acomodação olfativa, ou seja, o nosso cérebro entende da seguinte maneira: poxa, a Thames vai usar todo dia este cheiro. Isso é uma ameaça, né? Todo dia ela está percebendo aquele cheiro. Eu já entendi, eu vou desligar para que fique mais confortável. O nosso cérebro, ele é super preguiçoso e ele está o tempo todo querendo nos proteger.
Então, qual que é a minha sugestão? Tamis, parei de sentir a minha fragrância. O que eu faço? Muda a fragrância. Muda durante o tempo a fragrância, dá uma enganadinha no seu cérebro e depois volta a usar o seu perfume. Agora, olha, eu não passo perfume para mim. Eu passo perfume para as pessoas sentirem ao meu redor. Então, não se preocupa. Tá em dúvida se tá com acomodação olfativa? Pergunta pro colega, pergunta pro marido, pergunta pra namorada. Tá sentindo o meu cheiro? Se tá sentindo, ok. Agora, se você passa perfume para você sentir, você vai ter que mudar de fragrância para enganar o seu cérebro e para voltar a sentir aquele cheiro que você tanto gosta. Quando a gente faz essa troca de fragrâncias, tem uma recomendação, tipo, para do nada, troca, faz fracionado, como que é? Então, gente, química é algo assim único e exclusivo, tá? Cada fragrância reage de uma maneira. Eu falo que até fragrâncias mais intensas, mais fortes, muitas vezes por serem mais ameaçadoras para o nosso cérebro, muitas vezes você para de sentir muito mais rápido, às vezes com uma fragrância bem fresca, bem agradável, tá? Então, assim, não existe uma receita do bolo. Isso é muito individual, vai muito do organismo de cada pessoa. Na realidade, você tem que fazer testes, tá? Muda de fragrância, depois veja se você sente novamente. Sempre pergunta para alguém, tá? Se tá sentindo cheiro ou não. Então é sentir, né? Fragrância é sentir e é muito individual. Então cada um vai ter que trocar, perguntar, perceber, para daí saber a hora de poder voltar a utilizar a fragrância preferida. Tem mais duas aqui. Oba, vamos lá. Tem um que fala como que funciona o fracionamento de perfumes da Le Sénéchal. Como funciona o fracionamento de perfumes da Le Sénéchal? Bom, a Le Sénéchal é uma indústria que já está há 33 anos no mercado e muitas vezes as pessoas me perguntam, né, o que traz uma empresa brasileira que a gente sabe, né, que são tantas dificuldades a estar 33 anos no mercado. Eu diria que, em primeiro lugar, é qualidade, né? A qualidade daquilo que você faz, o respeito, a paixão que você coloca em cada formulação, o respeito ao cliente. Isso é condição absoluta. Mas a inovação, né, você tem um diferencial. O meu saudoso pai sempre me ensinou, falou, filha, muitas coisas foram inventadas. O que a gente precisa como marca, como negócio, né, é apresentar algo de maneira diferente. Algo talvez que já tenha sido inventado, mas comercializar de maneira diferente. Então, o fracionamento da Le Sénéchal é um sistema onde o lojista adquire, seja o lojista licenciado ou agora as nossas franquias que eu quero até na próxima live apresentar ela melhor para vocês. Mas as nossas licenças ou as franquias, elas adquirem fragrâncias em litro ou meio litro, tá? Colônias de litro ou meio litro, e fazem o fracionamento dessa colônia em frascos de 15 ml. Aqui eu não tô com a de 15, mas tem 15, 30, 60 e 120. O fracionamento da Le Sénéchal, ele acontece num sifão, tá? Que é um sistema nosso que demorou anos para a gente conseguir um frasco também que fosse totalmente seguro, que esse produto não oxidasse, tá? E aí o lojista ele vai fracionar, ele vai preencher, enfim, esse frasco com colônia no volume, ou seja, na quantidade que o consumidor deseja. Então, o fracionamento da Le Sénéchal, eu falo que é um sistema inovador, é um sistema exclusivo, é um sistema seguro. E a Le Sénéchal, aí, com esses 33 anos, é a maior marca. Nós temos uma honra, assim, uma alegria em falar que é a maior marca de perfumes fracionados do Brasil. Duas perguntinhas pra gente encerrar, então. Tá na hora. A nossa linha aqui da Le Sénéchal, ela tem cosméticos tem perfume dentro. Perfumaria. Isso. Como que a gente consegue juntar tanto esses cosméticos quanto com o próprio perfume? A linha de cosméticos da Le Sénéchal, falando sobre inovação, ela foi assim, um grande desafio de formulação, tá? Eu não sei se a gente tem farmacêuticos ou químicos aqui assistindo, mas normalmente quando você lança uma linha de cosméticos, você trabalha com uma essência, com um absoluto mais diluído, tá? Menos forte, vamos dizer assim, menos concentrado. Por quê? Porque uma base cosmética, dependendo da essência que você coloca na formulação, ela desanda, literalmente. Imagina um bolo que você está fazendo e a hora que você coloca lá um ovo a mais, desanda, esse bolo não cresce. Cosméticos têm muitos e muitos e muitos desafios. Então, é uma linha
que nós demoramos mais de 1 ano para conceber. Por quê? Porque eu desejei, e para mim é o grande acerto dessa linha, trabalhar com as mesmas fragrâncias de altíssima qualidade, de altíssima concentração que nós temos na linha da perfumaria fracionada e todas as linhas da Le Sénéchal de perfumaria envasada. Então, esta mesma matéria-prima em altíssima concentração está nos cosméticos. Então, eu falo que a nossa linha de cosmético da Le Sénéchal já é uma linha de perfumaria em forma de cosméticos. Ah, Thames, mas eu gosto de aplicar mais perfume. Maravilha! Você tem 10 itens, 10 tipos de produtos em cada uma das 6 fragrâncias. Temos perfume para cabelo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, onde que é o melhor lugar para aplicar perfume? Eu aplico no meu cabelo. Gente, não faça isso. Um perfume, ele tem muito álcool. O perfume de cabelo, ele tem uma formulação exclusiva para o cabelo. O nosso perfume de cabelo, ele tem depantenol, ou seja, ele vai tratar o seu cabelo e perfumar. Não passe o seu perfume, tá? Convencional. A gente tem manteigas altamente hidratantes, a gente tem loção hidratante, a gente tem esfoliante, hidratante líquido perfumado. Então, o que é o ideal? Manter a sua pele super hidratada, tá? Para você receber a sua fragrância e assim ter uma projeção maior. Hoje nós temos 6 fragrâncias. Se o perfume que você utiliza da Le Sénéchal ou de outra marca não é o mesmo que a gente tem na linha, a minha sugestão é que você utilize o 82, que é uma fragrância um pouco mais neutra, suave, e assim você consegue compor e harmonizar o seu perfume. Muito bom. E agora, para encerrar, como que a gente pode saber mais sobre o projeto de franquia? Olha, a gente vai preparar. A franquia da Le Sénéchal é o meu xodó, literalmente, assim. É um sonho realizado, um sonho de vida. Eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade, que a Le Sénéchal tem 33 anos. Eu fiz 41 há pouco, mas eu sempre falo que a Le Sénéchal nasceu há 33 anos, mas já era um sonho do meu pai, da minha mãe. Então, desde que eu nasci, eu vivo nesse universo da perfumaria. E tendo a oportunidade de viver no universo da perfumaria, o meu olhar sempre foi muito estratégico. Então, eu vi muita coisa em todo mundo durante todos esses anos. Conheço muitas marcas, conheci muitas marcas, participei de vários cursos. E eu tinha, assim, uma lista de sonhos guardada em mim. E a franquia, ela é a realização e a concretização de tudo que eu enxerguei de mais incrível, de mais interessante no universo da perfumaria e que nós conseguimos compilar num projeto de boutique, que é um ambiente de 20 metros quadrados apenas, que tem é riquíssimo na arte da perfumaria, e um quiosque de 12 metros quadrados. A gente também agora está lançando um projeto de franquia num quiosque de apenas 3 metros quadrados, ou seja, tem licença, tem franquia em vários formatos, e depois a gente quer gravar uma live especial para falar sobre a franquia. Ah, Thames, mas eu não quero negócio, não quero abrir nada. Gente, assistam, porque a franquia da Le Sénéchal fala muito sobre perfumaria mundial, tendências nas perfumarias mundiais, nacionais, mundiais. Então, acredito que mesmo que você não pretenda investir, ou caso pretenda investir, vai ser uma live bastante interessante. Então, a gente vai preparar uma live para falar de tendências. E aí, falar sobre a franquia Le Sénéchal é fechar com chave de ouro. E quem quiser entrar no nosso site, tem um link lá de franquia. Isso, ó, o Renan aqui lembrando que quem quiser saber mais sobre a Le Sénéchal, sobre o nosso negócio da franquia, a gente está super feliz essa semana. Abrimos vai inaugurar, né? Fechamos um negócio, uma franquia de Cabo Frio, de frente para o mar. Então, assim, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo. Nós estamos buscando, né, parceiros que tenham esse perfil empreendedor, que amem esse universo da perfumaria. Nós temos toda uma plataforma de relacionamentos para quem gosta de saber mais sobre perfumes. A gente tem, assim, cursos e mais cursos e mais cursos. Essa live é apenas um pequeno conteúdo de tudo que a gente oferece para os nossos franqueados. A gente dá todo esse suporte de 33 anos. O negócio da franquia, diferente de outras marcas, né, surgiu após 33 anos. Nós começamos como indústria e só realmente validamos e estamos nesse projeto porque a gente acredita muito, né, porque ele foi feito a muitas mãos e com muita paixão. Então, vamos falar mais sobre franquia e acredito que nas próximas lives a gente apresenta para vocês todas as possibilidades de negócio. Fechou, então. Fechou? Gente, muito, 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 muito obrigada.
Nós temos pessoas que assistem a primeira, a segunda, a terceira, depois mandam mensagem, continuam interagindo com a gente. Eu amo, né? Eu falo que o que eu mais gosto na vida é aprender, adoro aprender e adoro também transmitir um pouquinho do que eu sei. Então, muito obrigada para você que reservou o seu tempo, que ficou com a gente aqui. Quanto tempo deu? Nossa, 40 minutos me escutando. Muito obrigada pela paciência. E a gente vai divulgar as próximas lives para vocês. Boa noite e fiquem com Deus.